Senhoras e senhores, boa tarde. Agradecemos a presença de todos à sessão solene conjunta, em homenagem ao Estatuto e à Semana da Criança e do Adolescente. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, nos canais 61.4 UHF Digital, 12 da TV a Cabo Net e também pela internet no site www.jacareí.sp.leg.br e no nosso canal no YouTube. Vamos nominar as autoridades que estão compondo a nossa mesa diretora dos trabalhos. A Lucimar Ponciano, excelentíssima vereadora, presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Senhora Patrícia Juliane, secretária de Assistência Social, que representa o prefeito municipal, doutor Isaías José de Santana. Doutora Renata Lúcia Mota Lima de Oliveira Rivite, promotora de Justiça da Vara da Infância e da Juventude de Jacareí. A senhora Maria Elisa Perim, conselheira e primeira secretária do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que nesta oportunidade representa a presidente do Conselho, Maria Isabel Soares. Cláudia Quina, conselheira do tutelar de Jacareí. Com a palavra, a excelentíssima presidente, vereadora Lucimar Ponciano, que fará a abertura desta sessão. Boa tarde a todos, os nobres vereadores, Abra de Madureira, Juarez Araújo, Valmir do Parque Meia Lua, Arildo Batista, Luiz Flávio, a todos os conselheiros aqui presentes, aos gestores do Executivo aqui presente, e no qual, em nome da Patrícia Juliane, eu saúdo a todos. Também saúdo a doutora Renata, promotora da infância e ativista dessa luta em defesa dos direitos da criança e adolescente, e aos dois conselhos importantes, também atuantes na sociedade, o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. E declaro aberta, então, a presente sessão solene e convido a todos para entoarmos o hino nacional e, em seguida, o hino de Jacareí.
Egoísta, ora do progresso, do
Neste momento, agradecemos a presença dos seguintes vereadores: Ábida de Madureira, Juarez Araújo, Valmir do Parque Meia Lua, Arildo Batista e Luiz Flávio. Agradecemos também a presença das autoridades que se apresentaram a este cerimonial: Cláudia Elaine Quina Lopes, conselheira tutelar; Benedito Alexandre de Moraes, conselho tutelar; Maria Tereza Cirino, secretária municipal de educação; Marcelo O. Rocha, conselheiro; Edivaldo Ávila, diretor de esportes; Renata Rivite, promotora de justiça de Jacareí; Leandro Fogaça Viana, diretor de trabalho e renda; Kate de Oliveira, assessora técnica do CMDCA; Cícera Cláudia Lima, conselheira do CMDCA; Nilza Campos Santana Costa, procuradora do município, conselheira suplente; Lucimara de Oliveira, vice-presidente do CMDCA, representando o CMDCA e a OAB. A Lei Municipal número 1889, de 1978, de autoria do vereador à época, Davi Monteiro Lino, instituiu a Semana da Criança e do Adolescente no município de Jacareí. E o Decreto Legislativo número 253, de 2005, de autoria do vereador à época, José Carlos Diogo, instituiu a sessão solene em homenagem ao Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o decreto, a sessão deve ser realizada no dia 13 de julho, data em que se comemora o aniversário do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, na verdade. Ele foi instituído pela Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. É um conjunto de normas que regulamentam os direitos das crianças e dos adolescentes. Ainda, conforme o decreto, a Câmara Municipal de Jacareí deverá convidar representantes do Ministério Público, dos poderes executivo e judiciário, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, para debater as propostas do ECA e as políticas públicas voltadas para as crianças e aos adolescentes desenvolvidas no município. Convidamos, neste momento, a senhora Maria Elisa Perim, que falará em nome do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. Alô? Alô? É isso? Eu trouxe cola, viu, gente? Então, eu vou ler, claro. Não estou muito acostumada a fazer discursos, mas escrevi um para vocês. Bom, hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, implantado através da Lei 8069 de 90, que entrou em vigor a partir de 13 de julho de 1990, comemora 28 anos. Quantas mudanças foram observadas desde então? Atualmente, a maioria das pessoas reconhece sua existência. E também, na maioria das vezes, em que se comete uma infração referente ao ECA, aqui em Jacareí, os equipamentos ligados à proteção da criança e da juventude, da infância e da juventude, se mobilizam para regularizar a situação. Desde 2014, aproximadamente, tem se falado na cidade sobre a rede protetiva, que vem se aprimorando com a organização e atendimento a um fluxograma que envolve Conselho Tutelar, as secretarias de assistência social, através do CREAS e do CRAS,
a Secretaria de Educação, da Saúde, de Esportes, Diretoria de Ensino, Delegacia da Mulher, Acolhimento e talvez mais alguns que eu tenha esquecido no momento, né? Sempre em atendimentos dinâmicos que se afinam através das reuniões da rede protetiva, diante dos casos de violência contra a criança e o adolescente. O aprimoramento dos atendimentos ainda se faz necessário, mas estamos evoluindo, trabalhamos em conjunto. A rede protetiva tem trabalhado também de forma harmoniosa em parceria com a Promotoria da Infância e da Juventude, doutora Renata Riviti, que tem se mostrado muito competente para que nosso aniversariante de hoje tenha sucesso. E nós, conselheiros do CMDCA, temos o papel, né, como estamos trabalhando em parceria com diversas entidades que atendem crianças e adolescentes. Creiam, todos aqui presentes, que nos sentimos honrados, nós do CMDCA, em participar desse momento tão importante. Muito obrigada. Convidamos a senhora Cláudia Quina, conselheira do Conselho Municipal Tutelar de Jacareí, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde à presidente da Câmara, à secretária de Assistência Social, à promotora, o CMDCA, todos eu falei? A todos os vereadores e a todos presentes. No dia de hoje, estamos comemorando 28 anos da Lei 8.069, quando foi instituído o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é oriunda de nossa Constituição Federal de 88, que introduziu a defesa da criança e do adolescente em nosso ordenamento jurídico, criando assim o Conselho Tutelar, que é um órgão autônomo que tem por finalidade primordial zelar pelas crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. A legislação determina que a cada 100.000 habitantes deverá possuir um conselho tutelar, na cidade em que moramos. Já tem capacidade hoje e necessidade pela demanda de atendimento e casos que o Conselho Tutelar trabalhamos hoje, com 5 conselheiros que atendem toda a cidade. Para ingressar no Conselho, é necessário ser maior de 21 anos, ser brasileiro, residente no município, reconhecido em idoneidade moral, sem antecedentes criminais, ter experiência com trabalho com criança e adolescente, após serem submetidos a uma prova escrita e oral. Sendo aprovados, concorrerão por uma eleição, que todo cidadão do município tem o direito de votar voluntariamente, tendo um mandato de 4 anos. É um órgão protetivo de auxílio e preservação do bem-estar da criança e do adolescente, quando ameaçados e violados pela própria sociedade, pelo Estado, pelos pais ou responsáveis. A denúncia é o relato inicial para o start do Conselho Tutelar, que pode ocorrer por telefone, pelo Disque 100, pessoalmente, pelas entidades, pelas escolas, hospitais, etc., sem necessidade da identificação do denunciante. Os casos atendidos pelo Conselho são de negligência, exploração, violência, crueldade, discriminação, opressão, que tenham como vítima a criança ou o adolescente. Vale ressaltar aqui sobre o fluxo de violência sexual que está ativo e operante hoje em nossa cidade. As demandas mais frequentes hoje que temos, a gente colocou as 10 mais hoje, que é orientação, denúncia em primeiro lugar. Em segundo, negligência e abandono. Terceiro, violência sexual. Quarto, vaga em creche ou transferência.
5º, violência física. 6º, violência psicológica. 7º, em razão de sua própria conduta. 8, vaga no ensino fundamental. 9, serviço de saúde. E 10º, vulnerabilidade econômica. Após conhecimento desses fatos, onde são ouvidas partes envolvidas e relatadas, realizamos os encaminhamentos necessários aos órgãos competentes para um atendimento não somente à criança e adolescente, como também ao seu núcleo familiar. Na realidade, o Conselho Tutelar tem por finalidade o encaminhamento para serem aplicadas medidas necessárias a cada caso, sem, contudo, poder executá-las. Somente ocorrendo em casos extremos, comunicando imediatamente o Poder Judiciário dos procedimentos realizados. Além dessas atribuições, realizamos também a fiscalização de entidades ligadas à criança e adolescente, onde relato as ocorrências, encaminhando às autoridades competentes. Toda criança ou adolescente são garantidos por nossa Constituição o direito à saúde, à educação, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à cultura, ao lazer, à liberdade e principalmente à convivência familiar. Eu agradeço aqui a oportunidade e espero ter conseguido passar um pouquinho de nossas experiências que, infelizmente, nos deparamos hoje na cidade. E eu quero estar falando um pouquinho, hoje, de janeiro até julho, né? Os ofícios recebidos por toda a rede foram um total de 1.114. Atendimentos, um total de 1.270 pessoas. Ofícios enviados, um total de 595. Muito obrigada. Registramos a presença da presidente da Câmara Jovem, Maria Fernanda. Convidamos agora a doutora Renata Riviti, promotora da Vara da Infância e da Juventude, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde. Quero deixar, antes, cumprimentando todo mundo, eu faço um cumprimento mais geral e mais informal e anoto aqui a imensa alegria com que eu, pela primeira vez, me sento a essa mesa. Olha só, Mulheres em Defesa da Infância de Jacareí. Não deixo de notar. É uma alegria imensa. Temos, inclusive, uma adolescente, legítima representante, né? A gente, não para eles, mas especialmente com eles, ela está aqui participando dessa sessão solene. É uma alegria imensa. Eu fico muito feliz com o convite feito pela presidente da Câmara, a dona Lucimar, e espero que seja a primeira de muitas. Eu queria comentar algo que não me sai da cabeça quando eu penso no aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, é quão vanguardista o Brasil é nessa área da infância e da juventude. A Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, costurada na ONU durante muitos anos. O Brasil teve uma participação incrível nessa convenção internacional. E ela entrou em vigor em setembro. Vejam bem que o Brasil já se avançou e se adiantou com o ECA, que é de julho de 1990, antes mesmo da convenção entrar em vigor. A convenção foi aberta para ratificação em novembro. O Estatuto da Criança e do Adolescente é de julho. Ela entrou em vigor 90 dias após, portanto, em outubro. Um mês depois, aberta para ratificação a Convenção Internacional, o Brasil foi o primeiro signatário. É a convenção de maior adesão na história da humanidade. Não tem nenhuma outra convenção que tenha tido tão rápida. Ela entrou muito rapidamente em vigor por conta da adesão do número mínimo de participantes em tempo recorde. Pois bem, o Brasil, portanto, vanguardista. Eu tive a oportunidade de estudar fora no ano de 2016, todinho, nos Estados Unidos,
E a legislação, a alegria de constatar que a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente é internacionalmente reconhecida e mencionada como uma legislação de vanguarda, uma legislação de primeira estirpe, completa e que aborda todos os direitos fundamentais. Junto com essa alegria, eu não posso deixar de dizer da tristeza de ela estar em vigor há 28 anos e em muitos rincões do Brasil, muito longe ainda de estar completamente implementada. O Ministério Público muitas vezes acaba fazendo aquele papel chato e desagradável de ser aquele que cobra e que exige que a legislação seja cumprida, que os serviços sejam implementados, que as políticas públicas estejam funcionando de acordo. A importância, quando eu falo do Estatuto da Criança e do Adolescente, é exatamente fazer um paralelo com a importância da lei. Estou eu aqui na Casa das Leis de Jacareí, onde temos todos o grande desafio de promulgar legislações, e para mim será uma grande honra trabalhar para que ela seja executada em prol dos nossos munícipes, e assim como nós temos a recente lei Família Segura, que vem para acrescentar, para agregar, já dentro de toda essa universalidade de legislações no âmbito estadual e federal que nós temos. Eu queria também, por fim, deixar aqui registrado em público, nessa cerimônia que está sendo gravada, a minha alegria. Sou promotora de justiça há 21 anos, há 7 em Jacareí, e eu posso garantir para todos vocês que trabalhar em Jacareí é de uma imensa satisfação para mim. Há muitos anos eu não vi um local, em todo o meu percurso profissional, eu não conheci outra comarca, e olha que eu passei por muitas, com pessoas tão engajadas, tão compromissadas. Eu costumo brincar que às vezes basta uma leve provocação e as coisas acontecem muito além do que a gente imagina. Então, pessoas com brilho nos olhos, pessoas que abraçam a causa, pessoas que efetivamente têm vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Jacareí, com mais alegria ainda, eu digo que atualmente isso é reconhecido, eu escuto isso de colegas promotores, escuto isso, a rede escuta isso de outras redes, está se tornando uma referência em toda a região, exatamente pelo trabalho integrado. Eu costumo dizer que o ser humano é muito complexo, né? O ser humano, são muitas facetas do ser humano, de modo que é absolutamente impossível tratarmos feridas e vulnerabilidades com uma única expertise. Só o jurídico não dá conta, só o social, só o médico. Tudo isso é muito pouco. A importância da transdisciplinariedade, da união de expertises, de uma discussão muito mais ampla e complexa para dar solução para os problemas que são imensos. E Jacareí está à frente de forma bastante, como referência, está se fixando como referência na região exatamente por essa cultura que está se criando e cada vez mais fortalecida desse trabalho integrado, intersetorial, transdisciplinar, em prol da criança e do adolescente de Jacareí. E eu encerro a minha fala lembrando que James Heckman, que ele é um economista dos Estados Unidos, ele foi ganhador do Nobel do ano de 2000, e ele tem uma fórmula muito conhecida, a fórmula de Heckman, onde ele demonstra que a cada $1 investido na primeira infância, a cada $1 representa a economia de $7 na vida adulta de uma pessoa. Ele é fantástico, vale a pena pesquisar e estudar um pouquinho mais isso, mas isso para dizer que estamos no caminho certo, é essa a nossa luta, as pessoas aqui nessa mesa, tenho certeza, estão de braços dados e na busca de investimento no momento em que ela dá mais retorno no futuro. A gente planta agora, essa é a infância e juventude, a gente planta agora, a gente colhe depois. Mais uma vez agradeço, coloco-me inteiramente à disposição dessa nobre casa e tenho certeza que faremos ainda muitos trabalhos em parceria. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa de não deixar essa data tão relevante passar em branco. Obrigada. Convidamos agora a secretária de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Jacareí, Patrícia Juliane. Olá, boa tarde a todos. Na figura da nossa presidente da casa, Lucimar Ponciano, cumprimento todos os nossos vereadores presentes, cumprimento toda a nossa mesa, a doutora Renata,
a todos os que estão aqui, ao Conselho Tutelar, ao Conselho da Criança e Adolescente, e também gostaria de reiterar aqui a presença e também de me colocar aqui à disposição na minha fala para que eu possa falar também da nossa secretária de Educação, que está presente aqui, Maria Tereza, que conosco soma muito a esta mesa, que conosco tem feito um trabalho magnífico na educação conosco e que tenhamos como grupo uma grande certeza do aquilo que viemos, né? Hoje, quando a gente estava aqui ouvindo o hino nacional, eu me recordei num momento, e falando sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, e olhando para a minha adolescência, eu me lembrei na 4ª série, cantando o hino nacional, no pátio da Escola Verdinho, a todas as quartas-feiras, a gente ia para o pátio e hasteava a bandeira. E eu ali devia ter meus 9, 10, 11, 12 anos, passei ali até os meus 14 anos, e eu ia com muito orgulho olhar aquela bandeira, hasteava aquela bandeira e eu confiava verdadeiramente que esse país ia me proteger, que aqui era o meu futuro, que aqui existia o meu olhar para o que o mundo podia despertar. E o Brasil, era olhar para aquela figura da bandeira, era ter a garantia de que eu não estava sozinha, que eu tinha o patriotismo, que você acreditava naquele país que você vivia e daquilo que você podia doar para o seu país. E em 1990, eu já tinha os meus 15 anos, quando o Estatuto entrou em vigor. Então, eu fiz um comparativo, e eu queria deixar isso na minha fala, porque é importante comemorar o Estatuto. Quando eu vejo na minha adolescência, ainda lá, e como na idade de ainda criança, imaginando, olhando para aquela bandeira, enquanto eu estava ali, muitas crianças estavam realmente no trabalho infantil, né? Muitas crianças estavam sendo abandonadas, muitas crianças estavam em situação de rua, muitas crianças estavam sem escolas, muitas crianças estavam sofrendo violência, e tudo o que acontece hoje também acontecia naquela época na minha infância. Mas a gente não tinha uma regulamentação, não existia o estatuto. Eu chego aos 15 anos em 1990, já numa fase da adolescência, mas vejo o início desse estatuto sendo lançado e a gente comemorando hoje os 28 anos, né, praticamente. Então, quando esse estatuto vem e regulamenta e ele coloca todos esses órgãos nessa data de hoje, com um olhar de fiscalização, de proteção, do olhar próximo à rede, é de fato isso que faz a diferença. A comemoração de um estatuto é quando ele vem para um olhar mais sensível de garantia dos direitos, de que a lei seja realmente cumprida, de que se estabeleçam, de que a gente olhe ainda para o ECA e possa observar algumas alterações necessárias, que a gente não acredite que ao mundo de transformações, os tempos são outros, ainda tem passado 28 anos, precisamos reformular, precisamos continuar discutindo, precisamos nos atentar todas as modificações que ele necessita, estar disposto a fazê-los, a criar novas leis que continuem protegendo a nossa cidade, né, e as nossas crianças. Hoje eu me vejo aqui nessa Câmara Legislativa, de fato também com muito orgulho, e reitero a palavra da doutora Renata, quando ela diz da nossa rede protetiva, da articulação. Eu também, doutora Renata, tenho um orgulho imenso de estar aqui em Jacareí, de estar à frente de uma pasta tão importante, com uma oportunidade tão grandiosa, de fato, de mudar, né, na medida do possível, e aplicar a política pública necessária para mudar a realidade do nosso município de Jacareí e das crianças que estão aqui. Então, esse momento é muito oportuno para que a gente reflita de quantas outras crianças estão aguardando todas as nossas ações, o quanto é importante, sim, termos esse brilho no olhar, essas forças na mão para continuar lutando, para acreditar, para que a gente não perca a esperança realmente de que a gente pode fazer muito mais. Então, eu deixo aqui na minha fala um parabéns a toda a rede protetiva, desde a saúde, assistência, educação, esporte, Fundação Cultural, todos os nossos órgãos, Ministério Público, Executivo, Legislativo, todos aqui, os conselhos. Deixo aqui a minha fala de que a gente continue nesse trilhar, nesse caminhar, com muito respeito às nossas crianças, muito respeito à política pública, e como represento o prefeito Isaías Santana, tenho total clareza da responsabilidade, o olhar que ele tem sensível às crianças e ao adolescente, e todo o trabalho que ele tem feito e tem nos apoiado em todas as ações aqui no município. Muito obrigada.
Convidamos agora para suas considerações a excelentíssima presidente desta casa, Lucimar Ponciano. Eu vou quebrar o protocolo, eu vou dar a palavra para a Maria Fernanda e depois eu faço minhas considerações, por conta que esse estatuto é para cuidar da nossa juventude. Então, ela aqui vai hoje representar, na sua fala, aproveitando que nós estamos aqui, o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, o importante equipamento de controle social. Nós temos aqui a Promotoria Pública, nós temos aqui o Conselho Tutelar, que trabalha na defesa e nas aflições emergentes do dia a dia, que atropelam as nossas crianças e adolescentes, que é o Conselho Tutelar, e também aqui a Patrícia Juliane, que está representando nessa oportunidade o prefeito municipal Isaías José Santana, mas também ela está representando todos os secretários de todas as pastas que nós sabemos que está dando um exemplo de trabalhar na integração, no trabalhar no trabalho de rede, dividir as corresponsabilidades pelo desenvolvimento humano da nossa cidade. Então, e aqui também eu e os nobres vereadores aqui presentes, o Abra de Madureira, Juarez Araújo, Valmir do Meia Lua, Arildo Batista e Luiz Flávio, nós estamos representando a Casa da Lei. Então, eu gostaria de primeiro ouvir a adolescente Maria Fernanda e depois fazer as minhas considerações. Por gentileza, Maria Fernanda. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de falar como o adolescente e as crianças no dia a dia se sintam excluídas na sociedade. E eu acho que essas políticas públicas voltadas a eles dão esperanças para eles se sentirem incluídos. E se a gente participar mais da sociedade, participar da política, da cultura, vamos ver que eles podem até ser menores, mas eles são ainda humanos. Eles sentem, eles querem participar, eles querem se sentir importantes. E eu acho de grande valia essas políticas públicas. E eu represento eles aqui. E a cada dia que passa, vendo o trabalho de vocês, pode ter certeza que estamos muito felizes. Estamos finalmente sentindo parte da sociedade. Obrigada. Obrigada, Maria Fernanda, que é a jovem da Câmara Jovem, um projeto de lei que dá a oportunidade da juventude acompanhar os passos dos vereadores, né? Então, a gente acha muito importante ouvi-los. E falar do ECA é trazer a importância da legislação brasileira, que ela é exemplo para muitos países do primeiro mundo. Só que, enquanto seres humanos, nós precisamos colocar mais ainda em prática essa lei, que mesmo fazendo 28 anos, ela ainda não é totalmente entendida pela sociedade. Porque muitas vezes, quando se está protegendo, cuidando de um adolescente, por exemplo, em conflito com a lei, muitas pessoas acham que a justiça, que talvez o trabalho assistencial, de educação, está passando a mão na cabeça. E só que a gente esquece de ler, entre linhas, que cuidar da criança e adolescente, essa lei brasileira, ela traz como prioridade absoluta. E aqui fica essa questão para nós. O que é prioridade absoluta? E a gente vê que a responsabilidade vem, então, em primeiro lugar, da família, depois do poder público e de toda a sociedade. E aqui a gente fala a sociedade entendendo todas as instituições, com fins ou sem fins lucrativos. Porque é ali que desenvolve o ser humano. Eu gosto muito de lembrar, quando eu lembro do ECA, na vivência de quase 18 anos na Pastoral do Menor, um organismo vivo que duas participantes e fundadoras da Pastoral do Menor foram secretárias do ECA. E o Estatuto da Criança e Adolescente, como a doutora Renata ela comentou, o que mais me orgulha nessa lei
que foi uma lei que teve debate social. A sociedade contribuiu, a sociedade ela indicou, a sociedade ela coloca a responsabilidade para ela mesma, da gente ter como prioridade absoluta a criança e adolescente. E aqui a gente vê que esse estatuto, essa lei, hoje nós podemos falar que nós estamos comemorando, mesmo sabendo do número da mortalidade que envolve a nossa juventude na periferia, mesmo sabendo do abandono das crianças, mesmo sabendo que nós temos mais de 5.000 crianças na fila esperando por uma adoção, mesmo sabendo dos nossos adolescentes se evadindo das instituições escolares. Mas nós temos que lembrar que temos muitas conquistas que foram feitas e muito há que se fazer, mas para a gente poder acolher e pensar, que eu sempre falo nas minhas falas e vou defender isso sempre, porque eu acredito na força dos conselhos como controle social, acredito na força da sociedade civil e acredito na força da juventude. E se a gente quiser avançar, nós temos que trazer a juventude para ocupar o espaço dela. Nós não podemos discutir, por exemplo, há muitos anos, desde eu também já fui conselheira do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, vários anos, assistente social também, e muitos outros movimentos. Mas, assim, quando está discutindo, por exemplo, o fluxo da sexta-feira na nossa cidade, como existe em outras cidades, e hoje nós temos a oportunidade de, nesse fluxo, ter um fluxo positivo, que é a arte urbana ali acontecendo, que atrai a juventude da arte, o talento, e muita gente olha aquilo ali e não para prestar atenção. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas batalhas nos trilhos e eles trazem mensagem de vida, mensagem de comprometimento, mensagem de superação e autoestima. Mas, do outro lado, no mesmo espaço, concorre a liberdade do uso da álcool e da droga. E o nosso município, há muito tempo, se reúne com as autoridades, com os conselhos, com os secretários, com a segurança. E eu já fui em várias reuniões. E eu já cheguei a sair da reunião por conta que eu falo, nós estamos discutindo aqui projeto para a nossa juventude. Cadê quem está lá nas sextas-feiras, sentado aqui, para dizer por que eles estão lá? Por que eles estão matando aula? Por que eles estão usando droga? Aonde que nós precisamos melhorar esse atendimento para que nós possamos fazer com que ele tenha essa pertença, como a Maria Fernanda falou, que ela, nessa oportunidade de se aproximar dos projetos, conhecer um pouco das ações do executivo, do legislativo, ela está se sentindo protagonista da história. Eu acredito que é essa mesma forma que nós vamos fazer, que aquele movimento que, de uma forma positiva, mas também de uma forma negativa, possa mudar esse cenário. Com envolvimento, comprometimento, mas não com os atores principais. Ninguém vê uma novela sem um filme, sem identificar quem que é o ator principal. Tem lá. E nós temos, na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, os atores principais são as nossas crianças e são os nossos jovens. E eles não estão sentados às nossas mesas de discussão. Então, é isso que a gente tem que pensar. A mesma coisa, a rede protetiva. Eu tive o prazer de participar aqui, eu parabenizo a doutora Renata, uma ativista da luta de defesa dos direitos do adolescente, e à frente daquela coordenação e o compromisso de toda a secretaria. A gente viu lá a apresentação da assistência, o comprometimento da assistência, da educação, da saúde, o esporte chegou para complementar. Então, a segurança. Nós temos aqui, agora trouxeram a gerência de trabalho e renda para assistência, porque nós estamos vendo que as crianças estão muito abandonadas por conta da necessidade do trabalho. Mas é para falar, mas cadê? Tem a prática de a gente estar ouvindo os atores principais? Tem essa devolutiva? A gente vê que a rede está pronta, realmente está protegendo, porque esse índice de Jacareí tem diminuído, mas não podemos fechar os olhos. A prostituição em todo quanto é canto, a drogadição em todo quanto é esquina. Então, nós
nós precisamos fechar, darmos mais as mãos e trazer mais as famílias para dentro desses círculos de proteção, de defesa de direito, para que assim nós possamos fazer. Que nem a gente vê também a ausência da sociedade civil, a ausência do cidadão, porque nós sabemos que nós temos um telefone chamado Disque 100, para fazer toda denúncia à violação à criança e adolescente e 180 à violência contra a mulher. Será que quando a gente vê uma criança na rua abandonada, sendo explorada, na drogadição, fora da escola, nós temos a coragem de ligar no Disque 100 e todo mundo tem o celular na mão? Então, a gente tem que, cada um, fazer um pouquinho dessa responsabilidade. E, para a gente melhorar esse cenário, nós precisamos lembrar que é só o amor que vai transformar isso. É a solidariedade que vai transformar isso, e cada um assumindo a sua responsabilidade no que lhe cabe em contribuir para a cidade que vive, para o bairro que vive, né? E ter orgulho de falar que nós fizemos muitas coisas. Então, comemorar o Estatuto da Criança e Adolescente pelas conquistas e pelos desafios que eles trazem, porque nós somos conscientes das violações que ainda existem, mas também nós somos comprometidos em proteger. Então, aqui eu quero, de antemão, lembrar que nós temos uma coisa para estudar também, que está vindo aí, o projeto 394 de 2017, que é o Estatuto da Adoção. Então, ele veio, e a minha preocupação lendo esse projeto, promotora, ele traz uma aceleração muito rápida para a adoção e não fortalece o que o Estatuto da Criança e Adolescente tem como base, convivência familiar. E uma das conquistas do ECA foi também o plano de convivência familiar e comunitária que a gente tem. E isso me preocupa. Acelerar a adoção, né? Mas não valorizar a convivência familiar e comunitária. Mas a gente tem que investir cada vez mais nessa atenção e cuidar cada vez mais da nossa criança. E como diz o Milton Nascimento em uma das suas canções, é preciso cuidar do broto para que a vida lhe dê flor e fruto. Obrigada pela presença de todos, e que a gente possa nos comprometer com a vida de cada criança. Porque se você comprometer com a vida de cada criança, você está investindo na educação da nossa cidade e na felicidade também da nossa cidade. Registramos a presença da doutora Rosana Gravena, secretária de Saúde. Lembramos aos internautas, telespectadores e pessoas presentes no plenário que as fotos desta homenagem estarão disponíveis no Facebook da Câmara. A sessão será reprisada pela TV Câmara Jacareí e em breve ficará à disposição no nosso site. Pedimos aos integrantes da mesa, às autoridades e aos vereadores que, ao final desta sessão, permaneçam no plenário para as fotos oficiais. Com a palavra, a presidente, vereadora Lucimar Ponciano, para o encerramento desta solenidade. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu quero mandar aqui um abraço especial a todos da Pastoral do Menor, que a gente sabe que tem um trabalho muito ativo em prol da defesa do direito da criança e do adolescente. Eu não posso deixar de mencionar e ser grata por entender essa luta, esse comprometimento com a vida da criança e do adolescente, a saudosa Ruth Pistori e irmã Maria do Rosário e Dom Luciano Mendes. E ele falava assim que quando você é a luz para uma criança, essa criança será a luz para a sua vida. E eu levo muito a sério isso. Então, agradeço mais uma vez para todas as autoridades, os conselhos, a jovem Maria Fernanda, que representa aqui todos os jovens da cidade, e declaro encerrada a presente sessão solene. Uma boa tarde a todos.